Fala, minha gente. Sábado abençoado para todos aqueles que estão nos assistindo. Está no ar o seu programa Lição Mais. O programa de todas as sextas-feiras que você já se acostumou a participar. Nós queremos aqui, desde já, agradecer a sua audiência. Você que está com seu smartphone ou até mesmo no seu Smart TV assistindo esse programa. O nosso programa Lição Mais, ele tem como proposta trazer um comentário teológico adicional ao seu estudo semanal. Estudo que nós estaremos logo mais, pela manhã do sábado, estudando nas nossas escolas bíblicas. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa grande audiência, tanto no canal Promessista Ceará aqui no YouTube, como também no Promessista Ceará aqui no Facebook. Que o Senhor abençoe a todos vocês e hoje nós daremos sequência a alguns pontos teológicos da nossa lição de número 10 que estamos estudando, tá bom? Desde já eu quero também dizer para todos que estão ligados, compartilhe o link aqui do nosso programa. Você que já é inscrito, maravilha, muito legal. Você que não é, se inscreva no nosso canal, deixa seu like aí, deixa seu comentário. Com certeza a gente vai ler e trará a resposta para as dúvidas que os nossos ouvintes estarão aqui tendo. O tema de hoje é o lar onde Cristo está. Logo mais, pela manhã, estaremos estudando esse tema. Mas aqui comigo, eu quero já apresentar o nosso convidado desta noite, é o nosso querido, ilustre pastor Francis José. Pai do Senhor, feliz sábado, sábado abençoado, meu irmão. Amém, pastor TV, a todos os irmãos que estão acompanhando, sábado abençoado para todos. Que bom estarmos juntos, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, mais um momento especial. Desde já quero parabenizar a diretoria regional, na pessoa do pastor TV, do Tiago, que está ajudando aqui, por esse programa tão importante, né, pastor? Onde reforça, enriquece os nossos comentários em nossa escola bíblica pela manhã do sábado. Muito bem, querido, obrigado pelas palavras singelas. Eu quero já abordar o assunto de hoje, querido pastor Francis, que a lição ela vai tratar logo mais pela manhã. A nossa lição ela vai trazer aspectos da fé cristã dentro do leito familiar, na família. E nós queremos aqui dizer que esse conceito, essa palavra, conceito família, não é um conceito tão novo de pensar, né? Se a gente for analisar o que a Bíblia diz, família é uma referência àquilo que o Senhor, nosso Deus, ele formatou desde o início. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa ideia do Deus da família. Você, a sua esposa, tem um programa que tem um tema como Deus da Família, né? E com certeza vocês foram iluminados por Deus para escolher esse tema, que é um programa de muita audiência na nossa Rádio Promessa, que vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, uma audiência fantástica. Mas, teologicamente, pastor, o que representa, o que é o Deus da Família, para a tua opinião, o que é que você pode dizer? Então, a gente entende que Deus, ele é o fundador, né? É aquele que instituiu a família. E por ele ser o criador, fundador, é importante a gente atentar que a presença dele é indispensável. É igual um dono de uma obra, de uma construção, o proprietário. Quando o proprietário está junto, né? Quando o proprietário está perto, a tendência é as coisas dar certo, né? Por quê? Porque a presença daquele que instituiu, daquele que edifica, é muito importante. Então, um lar sem a presença de Jesus é complicado, né? Um lar sem a presença de Deus é um lar fadado ao fracasso, é um lar onde as coisas não vão dar certo. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Se você analisar o Antigo Testamento,
você vai ver que algumas Bíblias elas vão trazer a expressão família, mas algumas vão trazer a expressão lar, casa, né? Você vai ver lá em Ruth 4:11, a expressão, na maioria das Bíblias, casa, né? Então, na sua casa, no seu lar. E a família é uma instituição divina e a própria palavra de Deus, ela traz muitos princípios relevantes na questão da presença de Deus nessa família. Eu meditei no texto que está, eu até risquei aqui, Marcos 12, verso 30, que ele vai falar sobre a ideia de amar a Deus, o Senhor, de todo o nosso coração, né, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse conceito do próprio Deus para o homem, a gente pode ver isso refletido na família, né, pastor? Eu vejo que desde a primeira família que Deus ele formatou ali, no Éden ainda, apesar de ter tido alguns problemas e até tragédia, como foi no caso de Caim e Abel, mas Deus ele tinha como proposta fazer com que houvesse ali um amor mútuo uns para com os outros, né? Então, quando a gente vai analisar esse texto, a gente logo identifica também a ideia de que se eu amo o meu próximo, eu tenho que primeiro amar a minha família, né? Se amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, tem que ter esse mesmo conceito para com o nosso lar, com a nossa família. E a ideia do Salmo também, do Salmo de número 145, que fala que uma geração louvará, e a outra geração conhecerá as tuas obras. Isso o salmista ali, dentro da cultura, ali dos salmistas, ali da cultura hebraica, eles tinham a ideia de sempre repassar aquilo que eles sabiam de Deus para os filhos, né? Então a gente faz uma aplicabilidade do Deus Todo-Poderoso, do Deus da família, ali no seio da própria família, né? Da presença de Deus. Isso é interessante que o Deus que instituiu a família, ele não apenas instituiu e deixou a família a mercê, né? Isso. Ele trouxe princípios para solidificar essa família, tendo como base Cristo. Na verdade, Cristo, ele é a base de tudo na nossa vida, né? Inclusive da família. É tão interessante que Jesus sempre existiu. Quando eu falo em Cristo, eu me refiro ao Deus eterno, né? O Senhor é Deus, Jesus é Deus. E aí você vai olhar para o próprio, pastor, os próprios 10 mandamentos, a lei moral. A gente entende que a lei moral ela é dividida, né, no amor a Deus, um relacionamento vertical e também um relacionamento horizontal, que é ao próximo. E se você analisar o Êxodo 20, você vai ver os mandamentos, você vai entender que essa parte que é o amor ao próximo, ela começa no lar. Você não vai amar o teu próximo se você não amar os que estão contigo, na tua casa, né? Você vai ver lá, honrar pai e mãe, mandamento para filho, né? Mandamento que reflete a promessa de dias longos, né? Bons dias e também longevidade. E aí você vai ver não matarás. Quantas vezes a gente interpreta esse mandamento não matarás apenas de forma física, apenas com uma faca ou um revólver ou tudo isso, né? Mas às vezes a gente está tirando a confiança, a fé, o ânimo de pessoas dentro da nossa casa através das nossas palavras. Então, a lei moral, pastor, ela é muito importante na solidificação da família. Você precisa entender os 10 mandamentos como algo primordial. Não adulterarás, né? Também é algo primordial. Então, tudo isso, Deus ele fez, instituiu a família, mas também deixou princípios na própria Escritura para essa família caminhar, né? Com a presença dele, claro. Se a gente olhar para a Bíblia, nós iremos ver primeiro o sistema patriarcal, né? A gente vê ali Abraão, Isaac e Jacó. Ali a gente percebe que Deus ele
de maneira espiritual, ele organiza as pessoas para que elas tenham um devocional com Deus e, ao mesmo tempo, elas influenciem pessoas. Então, quando a gente analisa a questão do Deus que é da família, que Deus na família, é o que a lição ela vai aqui mostrar, né? Ela vai encorajar aos membros, aos entes, a amar uns aos outros, né? A buscar a presença de Deus, a pregar o Evangelho de Jesus, daquilo que eles aprenderam. Então, é interessante isso, porque a Bíblia ela vai apresentar de maneira categórica a ideia de que o ente da família, no leito familiar, ele é um instrumento na mão do Senhor, né? É um instrumento na mão de Deus. E aí a ideia que fixa na nossa mente é que você falou do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele tem essa questão patriarcal, né? A gente tem a gente vê também problemas na família, né? Também a gente não vamos dizer que a família daqueles que temem a Deus nunca vai ter o problema, a gente tem, porém isso já é um outro aspecto, já o problema já mais social, é um problema mais particular, individual de cada um. Eu percebo assim isso também. Verdade. E aí, pastor, outra coisa interessante, que Deus ele institui o casamento também, e antes do nascedouro ali do casamento, na verdade, o noivado naquele tempo já era um casamento, já tinha uma responsabilidade, um compromisso muito grande, e você vê o Decálogo falando sobre isso, o grande número dos preceitos lá de Levítico 18, fala muito de família, né? A gente vê como governar, como o homem deve governar, como os filhos devem ser. Você vai falar de dotes, vai falar de festividades, de noivado, de casamento, de educação de filhos. Então a Bíblia, pastor, ela é algo muito maravilhoso. Estrutural, né? Estrutural. Isso. O Senhor, desde o início dos tempos, o Senhor já tinha essa responsabilidade e algo muito maravilhoso, que mostra o amor e o que ele sente pelas famílias, né? Com família é algo muito maravilhoso, né? A unidade básica da sociedade humana é a família. A família é algo essencial. O que é interessante também a gente pautar aqui é que havia um propósito da família unida, né? Havia um propósito. A família unida, ela testemunharia a glória de Deus. Ela testemunharia a glória de Deus. Se a gente for analisar alguns episódios da Bíblia, a gente percebe que quando o ser comportamento ele declina, aí vem o pecado. Quando nós estamos vivendo um comportamento bom, equilibrado, principalmente no leito familiar, a gente tem muita chance de acertar. Quando nós caímos do comportamento, nós declinamos também para as outras coisas. Isso tudo no leito familiar. Aí a gente pode ter o exemplo aí que a gente falou aqui, já falamos de Caim, né, de Abel, a gente pode falar também das filhas de Ló, a gente pode falar também do próprio problema que Isaac enfrentou ali com os seus filhos, né, que teve aquela questão da primogenitura. Então, tudo isso trouxe uma série de complicações, porque a família, ela abriu essa brecha, não foi? Mais ou menos isso, né? É igual a gente conjecturar a questão do pecado, né? Do pecado lá no Éden. A Bíblia vai dizer que Deus fez a mulher da costela do homem com um propósito. Olha a primeira responsabilidade de casamento, para ser auxiliadora, estar ao lado. E aí a gente começa a imaginar e pensar naquela tentação, né? A serpente com a mulher, e onde o cabeça, né? Onde o homem estava. Se a mulher foi feita para estar ambos perto, né? Ao lado, onde Adão estava. Então há uma falha comportamental, como o pastor falou. E isso ocasionou um desastre, né? Ocasionou um desastre. Porque se o marido está perto da esposa, se há essa união, se eles têm Deus ali, se eles crêem na palavra, se eles vivem essa palavra, o homem era para ter dito, não, mulher, a gente não vai cair nessa onda, não.
Nós vamos seguir o que Deus falou. Se a gente comer esse fruto, a gente vai morrer. Então é muito importante, o casamento estar respaldado em Deus, na Bíblia, crer nos princípios que Deus já revelou para o casamento, para a família. Isso aí vai nos livrar de muitas coisas terríveis. Quando o pastor estava falando desse exemplo, eu estava me lembrando de um outro aqui, bem rapidinho, que é a parábola do filho pródigo. Aparentemente ali havia uma família sólida, né? Uma família equilibrada. O pai, dono de muitas posses, as posses representavam bênção de Deus, né? Dentro daquela cultura, né? E a questão dos filhos, todo ao redor dele, todo mundo feliz, mas de repente uma pessoa, um dos entes, resolveu então pegar aquilo que era dele, direito, e ir embora, né? A parábola vai dizer isso. E o que eu vejo mais interessante nessa parábola, pastor França, e os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, é quando não é a ida do filho, é a volta do filho. É que é interessante, porque a volta do filho apresenta-nos, dentro do conceito do Deus da família, do Deus que vive na família, a questão do pai perdoar, né? Houve ali duas emoções, uma positiva, que é o perdão, o pai libera o perdão, aquele filho volta totalmente destroçado, né? Gastou tudo que tinha, né? Mas mesmo assim, ele coloca o anel no dedo, ele dá ali um novilho cevado, faz uma grande festa. E o sentimento negativo, pastor, é o irmão, né? O mais velho disse, não aceitou muito bem, né? E aí, pastor, quando a gente analisa isso aqui, essas relações humanas, e aí é necessário que a gente faça uma aplicaçãozinha, eu queria que o senhor fizesse, até que ponto a família, ela nos deixa numa condição de testemunhar a fé do Deus que a gente serve com nossas práticas, pastor. Porque um perdoou, né? O outro se colocou, um que foi o pai, que é um dos entes, ele se coloca numa posição ali de perdão, né? Ele se coloca no lugar, ele tem aquela empatia. O outro não, o outro já rejeita. Uma família que vive assim, com esses sentimentos, você acha que reflete o caráter de Deus, reflete a graça de Deus, reflete o amor do Senhor? Então, o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, né? Esse pai, ele fez essa festa, ele se alegrou, ele abraçou ali o filho que voltou. Isso reflete o caráter de Deus. E Deus, ele tem esse caráter. Misericórdia é um atributo, o amor. E onde Deus está, existe isso. Onde Deus está. Talvez no coração daquele filho não havia Deus. Talvez o que mais se afastou de Deus, do pai, foi o filho que não aceitou. Às vezes a gente só pensa no outro, né? Mas o filho que não aceitou não se alegrou com o retorno do irmão, né? Não se alegrou com a nova oportunidade dada ao irmão, com a alegria da família, não se alegrou com isso. Então esse filho, mesmo não tendo saído de casa, ele estava afastado do Deus, do pai, né? E aí é tão interessante, eu lembro também da família modelo. A gente tem uma família modelo na Bíblia, que é a família de Jesus, né? A gente olha para Maria, olha para José e olha para aquele menino Jesus, né? A gente analisando ali aquela família. No Novo Testamento, a família que mais é frisada é a família de Jesus. Mas teve um dia que teve um abalo entre eles, né? Por quê? Porque quando não há a presença do menino, eles foram, a Bíblia conta a história que eles foram até a festividade, né, em Jerusalém, como costume, foram lá, né, sacrificar lá o cordeiro, como diz a história, né, como diz a tradição, foram lá se alegrar, mas na volta eles não perceberam que Jesus, aquele menino, né, não estava com eles. Olha como é interessante. E aí, se aquela família você achava um modelo para todas, quando Jesus não estava mais com Maria e José, aquilo abalou. Abalou, questionou, foi você. O menino tinha 12 anos, e a cultura é que a partir de 12 anos, ele deixa a aba da saia da mãe,
né, a cultura judaica, e passa a andar mais com o pai. Aí ficou naquele negócio, não, agora é com você, era para ele estar com você, você era para prestar atenção. E aí eles ficaram desesperados, procuraram entre os amigos, procuraram entre os conhecidos, né, entre os familiares, e não acharam. O que isso nos ensina? Que Jesus, sem Jesus no lar, vai haver discórdia, vai haver contenda, não vai ter uma prosperidade espiritual. Aí eu pergunto, onde estava Jesus? Na igreja, no templo. A nossa família, ela precisa ter sim, para que a nossa família, no âmbito aí do lar, da casa, ela venha a ter firmeza, a gente tem que buscar força no templo, porque Jesus está também lá, né? E trazer essa força, também não tem como a gente só congregar com a nossa família em casa. Então essa ideologia aí dos desengrejados, não, mas eu estou com a minha família aqui, eu oro aqui, não, eu estou com a minha família aqui, eu busco a Deus aqui, e não tem um compromisso, né, com a instituição, com a igreja, isso é complicado, pastor. É verdade, é verdade. E essa ideia de achar que Deus, ele é aquele que foi levado lá para cima, como foi dito no início ali do século XVII, as pessoas colocaram Deus para cima. Deus vai lá para cima, vai lá para o andar de cima, deixa nós aqui, né? Aí foi o período triste que a igreja viveu, porque os laços familiares, eles tiveram esses embates, esses choques, né? Mas avaliando a questão ainda aqui do Deus que se faz presente no leito familiar, nós percebemos o total equilíbrio. Se a gente vê, tem até um mandamento, né, preciso ali, que é honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra. É tipo ele mostrar uma... você quer viver muito? Quer. Então pronto. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então ali é uma fórmula. Então isso é prova de que o Deus que criou o céu e a terra, ele se preocupa com a família, né? Ele quer ver a família bem, ele quer ver a família unida, porque quando a família, voltando à questão do comportamento, ela se comporta de maneira digna diante de Deus, essa família é abençoada em todos os aspectos do que o ser humano possa imaginar. Então é isso que já foi frisado nesse sentido, né? Verdade. E eu quero frisar também, o pastor citou um salmo, eu quero citar o Salmo 127, né, como uma forma de a gente aplicar em nossa casa, né? De forma aqui bem breve, a Bíblia vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós vivemos um tempo onde o corre-corre é tão grande que as pessoas elas esquecem disso. Elas querem trabalhar para ter uma estrutura melhor dentro de casa, elas querem trabalhar para ter o que comer, para ter o melhor smartphone, a melhor televisão, uma casa aí dentro dessa geração, uma casa chique, bonita, e esquece que quem edifica essa casa, quem faz essa casa prosperar é Deus. E aí é Deus que constrói a família, né? Essa ideia de construção é de edificar, né? É Deus que está fazendo essa família crescer, espiritualmente falando, né? Você vai ver que o versículo também vai dizer que se o Senhor não guardar, ele não apenas edifica, constrói, faz essa família crescer, mas ele protege essa família. É ele que guarda. Vivemos um tempo também onde a violência aumenta e as casas não podem faltar, né, câmeras, né, cerca elétrica, não podem faltar recursos para que essa família fique, entre aspas, protegida. Mas a nossa maior proteção é Deus, né? A nossa maior proteção é o Senhor que guarda a cidade. É Ele também que supre as nossas necessidades. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão, se não for o Senhor, se a gente não entender que é o Senhor que está providenciando esse recurso para a família, né? É o Senhor que faz prosperar a família. Herança do Senhor são os filhos. É o fruto do ventre, é o galardão, é o que o Senhor nos deu para a gente cuidar, para a gente amar. E por último,
É Deus que adorna a família. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos à porta. Essa família também ela não vai ser envergonhada, porque ela é uma família que tem um testemunho. Ela é uma família onde o pai sabe tratar o filho, o esposo sabe tratar a esposa, a comunidade vê a forma que cada um se trata, e isso glorifica o nome de Deus. Só para lembrar aqui, pastor França, e aos nossos ouvintes, que nós estamos estudando a lição que tem como tema Firmados em Cristo, que é aquela epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, né? E é interessante, pastor, que no capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo, a igreja está nascendo, e o apóstolo Paulo ele se preocupa justamente com o quê? Com a família. E aí ele, nesse versículo, ele diz: filhos, em tudo obedecei vossos pais, porque isso agrada a Deus. Ou seja, o apóstolo, o escritor da carta aos Colossenses, ele não deixa de fora a temática família. Ele diz: olha, vocês precisam se organizar em família, porque a família, ela é o ambiente, é o local em que Deus, se estiver firmado em Deus, ele vai agir, ele vai operar para um bom testemunho, para que haja fé, para que haja salvação, né? Então é isso, pastor, a gente vai já voltar sobre o assunto. Eu quero aqui mais uma vez cumprimentar aos nossos telespectadores que estão nos assistindo no Facebook ou no YouTube. O canal é o Promessista Ceará. Este é o programa Lição Mais, um programa que está tendo uma audiência maravilhosa, os comentários estão sendo positivos. Deixa aí o seu comentário, a sua crítica, que a gente possa melhorar. Envie o link deste programa para alguém que você ama, que você conhece, para o seu familiar. E desde já também quero aqui mais uma vez solicitar: se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixa lá o teu like, ativa o sininho para quando o programa for ao ar, todas as sextas, às 19 horas, nas primeiros minutos, primeira hora, melhor falando, do dia do Senhor, nós estaremos aqui parabenizando pelo excelente sábado, um sábado abençoado que o Senhor nos concede. Então, pastor Franz, nós estamos aqui nessa temática gostosa, que é falar de família. Quero mais uma vez aqui dizer que o pastor Franz é pastor missionário lá da nossa querida IAP de Itapoca, onde eu já quero deixar aqui a paz do Senhor para todos que estão lá nos assistindo. Já temos lá os irmãos congregando sob o comando e a autoridade de Deus, e também do pastor França José. E o nosso programa Deus da Família tem estado ao ar todos os domingos, todas as segundas, tem abençoado os lá. O programa de domingo é o domingo de promessa, né, pastor? Então, está indo ao ar todas as segundas-feiras, às 19 horas, e com certeza levando bênção para muitos lares. Agora, pastor França, uma das lutas que os pastores, os missionários, os crentes, de uma maneira geral, têm enfrentado é a desintegração da família. O conceito de família hoje tem mudado muito. E o que eu quero dizer aqui é que não é apenas no Brasil. Eu estive vendo uma reportagem, poucos dias atrás, em que vários países da Europa, da América, Estados Unidos, Canadá, outros países da Ásia, estão preocupados com aquilo que está sendo ensinado nas escolas para os filhos, de uma maneira geral. E, segundo essas pessoas que têm se preocupado, é que ou o Estado ou a escola tem interferido na criação, na educação familiar dos seus filhos. E isso tem, de certa forma, trazido essa desintegração da família. Eu acredito que o senhor concorda comigo também, né? Com certeza. Quando a gente tem uma família respaldada em Deus, é mais difícil Satanás encontrar brecha, né? Por quê? Porque se você tem uma família respaldada em Deus, você precisa estar atenta
a tudo isso que o inimigo ele tem tentado implantar, né? Em muitos colégios, eu já tive a oportunidade de presenciar uma ovelha minha, criança, lá em Juazeiro do Norte, que a instituição de ensino estava colocando ela para dançar como se fosse mulher, um menino, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos. A gente vive um tempo difícil, onde há muitas e muitas leis que querem tirar essa instituição do cenário familiar. Na verdade, eles já usam a família de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus, né? A gente precisa respeitar essas ideologias, amar todos, mas a gente não pode aceitar como algo que vem de Deus bíblico, né? Não é algo bíblico. É algo totalmente contra aquilo que Deus projetou. Se a sociedade, a base de uma sociedade sadia, é a família bíblica, é a família que Deus instituiu, se a nossa sociedade está indo contra essa instituição, está implantando novas formas para dizer que é família, novas ideologias, infelizmente a tragédia social será tremenda, né? Porque uma criança, ela precisa ter a presença de uma mãe, sexo feminino, presença de um pai, sexo masculino. A presença, eu percebo, o pastor falando pastoreado, quando a gente pastoreia, a gente tem lá em Tapipoca, a gente tem um evangelismo de crianças, e as crianças que têm um comportamento mais agressivo, um comportamento mais diferente, são justamente as que não têm pai. São justamente aquelas que não têm a estrutura familiar que a gente está falando. Mas o que pregam hoje, pastor, o que pregam hoje é que a desintegração familiar, ela tem a base do insulto, ela está na base do insulto, na base da falta de respeito, da agressão, da agressão física, da separação, da alienação parental, que é quando o pai e a mãe se separam e um fica ali colocando na mente da criança, contra a criança contra o pai, ou o pai contra a mãe. Então, a desintegração, ela vive isso. Mas isso é parte da desintegração. A desintegração é isso aí que você está falando. Quando há uma separação, se você for olhar em qualquer manual da psicologia, da psiquiatria moderna, o leito familiar, ele traz segurança para a criança. Então, se a criança ela sofre uma ruptura, melhor falando, ela, com certeza, ela tem uma probabilidade de ser um adulto enfermo, desestruturado, que com certeza vai fazer algo semelhante àquilo que ela viu. Vamos imaginar que o pai chegava em casa bêbado, quebrando tudo, né? A criança, na ruptura do laço familiar, ela vai copiar aquilo do futuro. Ela tem uma probabilidade grandíssima de fazer isso. Então, as pessoas pensam que a ruptura familiar está só pautada nessa questão de insultos, de bater na mulher, né, de falta de respeito. Isso aí tudo é abominável, né? Claro que é. Só que não é só isso. Não é só isso. Porque, ao completo, a pós-modernidade, né? Que a pós-modernidade, a gente vê que ela surge ali nos anos 70, com aquele movimento Paz e Amor, com o sexo livre, né? Com o uso de droga, sexo, droga, rock and roll e tal. E ali as famílias, elas passaram a ser vistas por esses movimentos como caretas, né? Um pai, uma mãe e um filho, 2 filhos, isso é uma família careta. E, aos poucos, isso foi crescendo ao ponto da mídia aceitar isso, porque as gerações vão acabando, né? Os anos vai passando, passa 10 anos, passa 20, e a geração acaba, e aí essa nova geração, principalmente a midiática, ela
surfa a onda do pós-modernismo. E aí, quem é o alvo? Família. Por que é que nós temos hoje os índices altíssimos de violência contra a criança, os índices violentos contra a mulher, né? E contra as minorias também, né? Podemos dizer também. Por quê? Porque não tem uma estrutura familiar para dar base para isso. Verdade, pastor. Vejo assim. A nossa lição, só citando algo interessante da lição, né, na introdução, ela fala algo interessante. Por quê? Diziam que as famílias estão desestruturadas porque o pai ele não tem tempo de educar, a mãe não tem tempo de educar. É isso que diziam. Mas aí, com a pandemia, todo mundo ficou dentro de casa junto. Aí cresceu o número de quê? Feminicídios, estupros. Cresceu todo esse número. Né? Isso as pesquisas estão revelando. Cresceu tudo. Como? Se estão tudo dentro de casa. Então, a ideia lá que é porque não tem tempo, cai por terra. E eu sou mais ter a minha base na Bíblia. A Bíblia vai dizer o quê? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aí vai dizer o quê? Sua casa será edificada sobre a rocha. Né? E a família que habita dentro dela no Senhor espera, tem até um louvor que fala sobre isso. Né? Ou seja, aquela família que teme a Deus, essa é a nossa base, essa é a nossa segurança. É no Senhor que a gente consegue uma família edificada. É no Senhor que a gente consegue uma família forte. Não tem outro meio, não tem. Embora que a sociedade vai dizer uma coisa, a ideologia de gênero vai dizer outra, não existe um amor verdadeiro, não existe o amor ágape, não existe o amor divino entre dois homens e duas mulheres. Não existe, biblicamente falando. Não existe. Então, o amor bíblico é homem, mulher se respeitando, esposa e esposo, e os filhos também fazendo o que a Bíblia manda, honrando, e os pais não provocando a ira os filhos. Então, os princípios da Bíblia é o que vai fazer com que a nossa família ela seja uma família forte, ela seja uma família espiritual. Olha como é interessante. Quando eu vim a Fortaleza, a Manuele mandou um áudio para mim. Pai, eu estou com saudade. Aí eu disse assim, mas tu não está com a tua mãe? Que ela só dorme com a mãe dela, ela tem um apego muito grande com a mãe dela. Eu disse, pai, eu estou com saudade. Aí eu disse assim, mas tu não está com a tua mãe? Ela, mas só a mamãe não dá certo. Essa fala é uma fala totalmente bíblica. A criança, ela sente sim a presença do sexo masculino dentro de casa. Como também vice-versa. Né? Então, isso é muito interessante a gente pensar assim, que é o pensamento bíblico, foi isso que Deus instituiu. E se nós olharmos para a história da sociedade, pastor França, principalmente de 2 séculos para cá, a gente vai perceber que a família que viveu estruturada, que manteve a estruturação, que manteve aquilo que nós já falamos aqui, que é o respeito mútuo, que é a empatia uns com os outros, que é o perdão, que é a adoração a Deus, né? A família que se manteve dentro dessa circunstância, os índices de desestrutura foram mínimos. Mas a família que não é estruturada nesse sentido, ela é que, de repente, surgiu ali aquelas pessoas mais criminosas, aquelas pessoas fora da lei, à margem da sociedade, né, que a gente conhece. Então, nós estamos aqui estudando teologicamente, trazendo o aspecto teológico da necessidade das famílias elas estarem em Cristo, viverem a palavra para serem felizes. Então, a ideia é essa que a gente quer passar. Pastor França, a gente está fechando aqui o programa de hoje, com muita alegria e ter ele recepcionado aqui. Seja bem-vindo e volte rápido, viu? Amém. Eu que agradeço essa oportunidade. Falar do amor de Deus, falar de família sempre é algo prazeroso, pastor. Muito bem. Então, nós queremos aqui já agradecer
a sua audiência, você que esteve conosco ao longo desses minutos, estudando esse comentário adicional para o estudo da lição que logo mais pela manhã estaremos na nossa igreja, nas igrejas adventistas da promessa, estudando essa lição que vai falar de família, do Deus que se faz presente na família, do respeito na família, tá bom? Nós queremos agradecer a nossa equipe técnica que tem produzido o Lição Mais, nosso querido irmão Tiago Pinheiro e o Fransley também, Paz, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um sábado abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau, irmãos, até mais.